Aproveitando, se você ainda não me segue no Instagram, me segue, porque como eu apareço aqui uma vez por semana, lá eu tô todos os dias. Você me segue no Instagram? Se você não me segue ainda, me segue, tá bom? Mudei um pouco de ambiente, porque eu não tava conseguindo fazer fluir o vídeo. Não deu certo. Caralho, velho, caralho. Gente, esse tem sido o vídeo mais difícil de gravar, vocês não estão tendo noção. Eu tô travada. Vai dar certo, agora vai dar certo. Porra! Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria fazer um acordo com vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo como se a gente estivesse na sala de casa mesmo, assim, conversando como amigas, amigos, tá? É um assunto muito delicado e eu sei que não é só eu que passei por isso, e não vai ser a primeira pessoa que tá assistindo que vai passar por isso. Tenta assistir de uma forma mais íntima, mais empática. Não é porque eu tô aqui com a câmera gravando que eu não tenho sentimentos, e muita gente acha que eu sou um robô. Eu sou um ser humano assim como você. Eu erro, eu xingo, falo merda, faço muita merda, assim como você também faz. Algumas palavras podem te machucar, algumas também podem me machucar. Li muita coisa. Muita gente falando muita merda de coisa que não sabia. Muita gente me mandando DM falando merda de coisa que não sabia. O assunto de hoje é muito delicado. Queria muito que a gente sentasse no sofá e se olhasse, conversasse como amigos. Então vamos lá. Desde pequena, eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu não tinha muitos amigos, eu não falava com ninguém. Eu gostava mais de ficar observando, sabe? Só ficava olhando. E conforme o tempo foi passando, eu fui criando alguns amigos, criando algumas amizades. Foi a partir daí que eu comecei a plantar a sementinha do não amor próprio, sabe? Foi a partir daí que começou a gerar muita coisa na minha vida. Lembro que as pessoas pediam pra eu fazer coisas que eu não tava afim. Por exemplo, você pode fazer isso? Eu não queria fazer. E eu falava sim, só pra agradar. Eu já fiz várias coisas que eu não queria. Concordei com coisas que eu não concordava. E era muito foda, sabe? Porque na minha cabeça isso não ia me fazer mal. Complicado, assim. Porque eu deixei de fazer várias coisas que eu queria só pra agradar os outros. Eu sempre quis ser a melhor filha, a melhor namorada, a melhor amiga, melhor tudo, assim. Então eu sempre acabei me deixando em segundo plano. Eu colocava todo mundo em primeiro lugar, menos eu. Porque eu não tinha consciência, né? Porque eu não tinha ideia do que tava acontecendo. Eu só deixei. A adolescência toda eu me cobrei demais, assim, por várias situações. Porque eu não tirei uma nota boa, porque eu não fui uma boa namorada. E eu não enxergava que não existia perfeição. Eu não conseguia, não entrava na minha cabeça que não existia perfeição. Pra mim existia e eu queria tê-la o tempo todo. Começou a criar cicatrizes absurdas na minha vida que eu não sabia que eu refleti hoje, sabe? Lembro que em vários momentos da minha vida eu me vesti da forma que eu achei que ia agradar os outros. Eu me comportei da forma que eu achei que ia agradar os outros. Tudo pra me encaixar em algum lugar que eu nem sei que lugar que é esse, sabe? Comecei a viver em função do que as pessoas iam achar. E com isso eu acabei tendo várias relações, vários relacionamentos tóxicos, vários relacionamentos que, assim, era praticamente vale tudo. A pessoa podia me pedir qualquer coisa que eu fazia pra ela. Eu queria parar com uma briga por não concordar, eu só concordei pra ficar tudo bem. Suplicava por carinho, assim, sabe? Qualquer coisinha já era o suficiente pra mim. Então eu vivi à base de migalhas por vários relacionamentos. E isso tudo refletiu por conta da sementinha que eu mesma coloquei, eu acho. Acho que fui eu mesma. Eu mesma coloquei de não me colocar em primeiro plano, não ter amor próprio, sabe? Até que um dia que eu nem imaginava que poderia acontecer, não foi do nada, óbvio, mas eu comecei a ter crises de choro. Eu chorava e não entendia o porquê eu tava chorando. Às vezes eu passava horas chorando sem motivo nenhum, mas assim, olhando por tudo que aconteceu, óbvio que tinha motivo, só que eu não enxergava. Eu demorei muito tempo pra enxergar o porquê que eu sentia isso. Várias crises, assim, eu tô do nada, assim, eu tô bem do nada, eu começava a chorar, sem entender, sem motivo, assim. Eu chorava e eu ficava inconformada, porque eu falava, por que eu tô chorando, sabe? E assim, era em qualquer lugar. Às vezes eu tava, sei lá, na casa de parente ou casa de amiga, eu começava a chorar, eu ia pro banheiro e começava a chorar sem motivo. Eu enxugava, lavava o rosto e saía como se nada tivesse acontecido. Então eu vivi isso por muito tempo, sabe? Escondendo muito os meus sentimentos, escondendo muito o que eu tava sentindo. E foi mais um erro meu. Sei que eu não posso me julgar nessa época, porque eu mesma não enxergava, não sabia o que era, não sabia o que tava acontecendo. Hoje, enxergando, contando pra vocês, ajude de alguma forma. Então eu sempre cobria todos os meus sentimentos. Então eu tava mal, chorava pra caramba
limpava o rosto e saía com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. E isso foi muito ruim pra mim, gente, muito ruim. Com isso começou a aparecer, assim, coisas que eu não sabia que era possível, sabe? Eu sempre me vi como uma pessoa muito, sou super bem resolvida, sou super bem, que não sei o que. Eu comecei a ter muitos choros, medo de tudo, tinha medo de sair de casa, tinha medo das coisas, tinha aperto no peito, comecei a sentir falta de ar e, assim, não tinha uma explicação. Pra mim não era nada psicológico. Foi quando minha mãe falou, você precisa procurar ajuda, a gente precisa dar um jeito nisso, porque já tava saindo fora do controle. Aí eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade aguda. Tentei tratar com medicamentos e tudo mais, até ajudou um pouco, né? Mas assim, isso não me libertou de entrar em relações tóxicas, em relações que poderiam me fazer mal. Entrei num relacionamento muito abusivo, assim, muito abusivo, eu não dizia não. E assim, foi quando eu comecei a realmente entrar no fundo do poço, porque era uma relação tão tóxica que eu não sabia que era tóxica e ainda assim eu tinha a mesma reação que eu tinha nas outras vezes, que é não dizer não, sempre colocar a pessoa em primeiro lugar, fazer de tudo pela pessoa, sabe? Com isso eu acabei me perdendo, só que eu me perdi muito, assim, num nível que eu já não me enxergava mais. Sabe aquela sensação de você tá num túnel, você tá vendo você mesmo do outro lado e você tá se afastando cada vez mais até você não enxergar? Era exatamente essa sensação que eu tinha. Eu não conseguia me ver mais, não via mais sentido pra mim, sabe? Eu não via mais sentido em nada do que eu tava fazendo. E é muito foda, sabe? Porque eu sempre fui taxada como uma pessoa boazinha, que sempre fazia de tudo pra agradar todo mundo. Não é uma coisa ruim, só que também você tem que saber medir, né? Você não tem que colocar sempre as pessoas em primeiro lugar. Você tem que se enxergar, você tem que se amar, você tem que se olhar e falar assim, tô satisfeita com essa pessoa que tá aqui, sabe? Não é só eu que passou por isso, não vai ser uma segunda pessoa que vai ver esse vídeo que tá passando por isso, não. Muita gente, é mais comum do que parece. As pessoas, elas não medem as palavras, falam muita merda de várias outras pessoas, não só desse meu relacionamento, mas assim, coisas que as pessoas falam sem pensar, eu pegava e guardava pra mim. Até que começou outras crises. Comecei a ter fobia social, eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu não conseguia sair, eu não tinha amigo, eu não falava com ninguém, eu só ficava no meu quarto trancada. Eu tinha medo de morrer. Não sei por que motivo, mas eu tinha medo de morrer o tempo todo, eu achava que eu ia morrer, o tempo todo eu achava que eu ia deixar minha família. Sério, foi uma fase muito conturbada. E era como se alguém estivesse me sufocando o tempo todo me sufocando e eu não conseguia reagir, eu não conseguia tirar aquilo de mim. Aí foi quando eu decidi voltar a procurar ajuda. Eu tava mantendo com os remédios, mas os remédios não estavam sendo suficientes. Aí foi quando eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Foi um baque muito forte pra mim, muito forte. Formada em psicologia e pensar, caramba, eu sou psicóloga, como que eu tô tendo uma síndrome do pânico, sendo que eu sou a pessoa que ajuda as pessoas que têm síndrome do pânico, sabe? Foi mais um problema pra mim, foi mais um gatilho pra mim. A minha profissão era ajudar as pessoas e eu estava mal. E foi um momento muito difícil, porque eu não aceitei isso. Só que era uma coisa que doía muito, era uma coisa que eu não sabia explicar, então tinha muita dor física, era uma dor aqui no peito que chegava a doer de verdade, sabe? E eu não sabia de onde que tava vindo. E era tudo muito louco, porque eu sempre me vi como uma pessoa equilibrada psicologicamente. Eu começar a sentir tudo isso de uma vez foi horrível, horrível. É muito uma sensação de incapacidade, sabe? Começou a afetar tudo, porque eu já não queria mais sair de casa, eu não queria que ninguém me olhasse, eu ficava trancada dentro de casa, tinha vergonha de mim, sabe? Eu não conseguia me olhar no espelho. Quando eu me olhava no espelho, que eram poucos momentos, assim, que sei lá, eu tava indo escovar os dentes, eu me achava feia, a pior pessoa do mundo, e eu tentava sempre desviar o olhar e não olhava pro espelho porque me fazia muito mal, então eu acabei não interagindo com mais ninguém, nem com a minha própria família. É muito difícil, sabe? Você tentar se olhar e ver que você se perdeu. Eu não sei explicar, gente, eu não sei, eu acho que só você passando por isso, você se olhar e ver que você se perdeu, você não enxergar mais a pessoa que você era, você só sentir uma tristeza muito grande, muito grande. Sério, eu não consigo nem explicar como é, não consigo. Aí teve um dia que eu fui falar com minha mãe antes de dormir, chorando muito, muito, muito. Eu abracei ela bem forte. E aí eu falei pra ela que eu não ia durar muitos anos. Minha missão já foi cumprida aqui na Terra. Eu falei que doía demais, mas que talvez eu teria que morrer para as pessoas aprenderem alguma coisa. E eu achava que já não fazia mais sentido eu viver. O fato de não fazer mais sentido tudo, eu achava que eu tinha que morrer. Enxergava num vazio, assim, num preto vazio tão grande. Eu lembro que às vezes eu sentava pra ver TV e eu não via TV. Eu ficava vendo além da TV
as coisas, eu ficava indo muito longe. Eu tava só viva de corpo, porque a minha alma já tinha ido há muito tempo. Eu tinha entregado, sabe? Eu já não queria mais estar ali. E aí depois desse dia que eu tive essa conversa com a minha mãe, eu fui dormir. Dormi por 16 horas. A mãe me fala que eu tava fria o tempo todo e ela ficou muito preocupada com isso. Eu lembro que eu acordei, eu tava muito tonta porque eu tinha dormido muito tempo. Entrei no banho, eu chorava, gente. Chorei tanto. Tinha tanta dor no peito que vocês não têm noção. Aí foi quando eu aceitei a ter a terapia, porque até então eu tava indo no psiquiatra e tava tomando remédio, mas eu não fazia terapia. Foi quando eu aceitei e vi que eu precisava passar por terapia além dos remédios. Na terapia foi onde que eu comecei a me enxergar de longe, mas eu comecei, não está sendo uma tarefa muito fácil, é muito difícil, é muito doloroso, mas eu tô conseguindo. Aquela pessoa que eu disse pra minha mãe que não viveria muito, morresse ali naquele momento. Quando eu acordei, foi como se eu renascesse em mim mesma, eu desse mais uma chance pra mim. Começando a me enxergar, eu tô começando a me olhar como a Júlia, começando a me ver de uma forma diferente, começando a me amar de verdade. Só que é um processo muito demorado, que não vai ser fácil, eu tenho um longo caminho pela frente. Uma coisa que tem me ajudado muito é pensar que hoje eu sou melhor que ontem. Dias eu acordo e penso que eu sou melhor que ontem, E isso tem me ajudado muito, tem me ajudado a me reconectar, a me reconhecer, a me amar como eu deveria ter me amado desde o início. Deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo isso. Eu quero pedir, por favor, não desista de você. Não desista dos seus sonhos, não desista de você mesma. Vai no espelho e se olha, mas se olha com muito carinho, sabe? Se olha, mesmo que esteja bem difícil, bem longe, tenta se olhar, tenta se cuidar, tenta se abraçar, sabe? Não desista de você. Não desista dos seus sonhos, não desista que você quer só por conta dos outros. Você é a pessoa mais importante que existe nesse mundo. Se você não cuidar de você, quem que vai cuidar? Parece muito clichê escutar tudo isso, mas tudo passa, e passa mesmo. Eu sei que na hora da tempestade a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. Eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver que eu ia melhorar. Pra mim eu já tinha acabado por ali e tava por isso mesmo. Só isso que eu peço, não desiste. É muito difícil, mas o tempo ele conserta tudo, o tempo resolve tudo. E passa. Acredita que ele passa. Uma frase que eu gosto muito, que é com ela que eu queria finalizar o vídeo. Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. É isso, gente. Eu espero muito, muito de coração que isso tenha ajudado você de alguma forma, mas se não ajudou, acho que em algum momento da sua vida vai ajudar, você vai repassar isso pra alguém que tá precisando escutar. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Toda quarta-feira às 18 horas eu espero vocês aqui. Um beijo. Não esqueçam de avaliar o vídeo e comentar. Até mais.